cabeça, colocamos a sua palavra, Senhor, sobre o coração. Pai, fala conosco, que nós era terra da carne e do sangue, mas tudo enviado e abençoado, revelado pelo teu Santo Espírito. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Apocalipse 22:10. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? Está próximo. Igreja, observe que quantos anos atrás a Bíblia foi o quê? Foi escrita. E observe que a Bíblia é o quê? É atual. Diz o quê? Porque o tempo está o quê? Próximo. Igreja, o apóstolo Paulo revelou sobre o quê? Sobre os fins, o quê? Os tempos. Então, a gente aqui, nós somos a última o quê? Geração. Então, o tempo está o quê? Está próximo de quê? De se acabar. E volta. Você sabe o que volta? Eu vou abrir Mateus, só para o seu. O que diz Mateus 24:14, diz assim: que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então só falta isso. Só falta a palavra chegar por todo o quê? Por todo mundo, o evangelho. E outra, falta poucos países, poucas pessoas para ser o quê? Alcançadas. Tem país aí que não aceitam a palavra, pessoas morrem, mas vão lá o quê? Cumprir a missão de pregar a palavra, de semear o quê? A palavra. Porque a palavra é semente. A palavra o quê? A palavra, ela nos cresce, o que nos concede o quê? A salvação. Então, quer dizer, a palavra é semente, então a palavra tem que ser o quê? Tem que ser semeada. Então, só volta isso, que o quê? Quando o evangelho foi pregado por todo o reino, por todo mundo, para testemunho, a toda a nação, então virá o quê? Então virá o fim. E como diz também Lucas, Jesus só está esperando o quê? A ordem. Lucas 13:25, assim, ó. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vou do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre a porta, ele vos responderá o quê? Não sei de onde sois. Versículo 28. Ali haverá choro e dentes, quando vir no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mais vos o que? Lançado fora. Então, igreja, Jesus está esperando o quê? Só está esperando a ordem. E a porta da graça não está o quê? 100% aberta. Já começou a se fechar. E cada dia que se passa, cada ano, e outra, muita esperança do próximo ano melhorar, não vai piorar cada vez mais. Porque a palavra tem que se cumprir. Aí tem aí uma discussão na internet. Uns dizem que a igreja não vai passar pelo arrebatamento, outros já dizem que vão, e depende de se vai ou não, a igreja tem que estar o quê? Preparada. Porque se a igreja passar por tribulação, Deus vai guardar, Deus vai livrar. Observe que Noé teve dilúvio, mas Deus guardou Noé, o quê? A sua família. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas guardou quem? Guardou Abraão, guardou Ló. Então Deus guarda. Então se a igreja passar pela grande tribulação, o que? Deus vai guardar a sua igreja, a sua noiva. Aqueles do quê? Aqueles que renunciou tudo, por quê? Pelo Senhor Jesus. Agora se a igreja passar por tribulação, e os que brincaram com Deus, brincaram de ser crente, aí vão sofrer o quê? Vão sofrer horrivelmente. Igreja, dizem, a igreja vai passar por tribulação, tudo da Bíblia, né? Aí um versículo diz que vai passar, outro diz que o versículo não vai passar, independente se vai passar ou não, a igreja tem que estar preparada. Observe, Jesus tem a sua igreja como noiva. Por que noiva? Quem é que nunca casou? Quem nunca participou de um casamento aqui? Quer dizer, o noivo que espera a noiva. O noivo está ali, né? No altar, de repente
ali no lugar que está tendo um casamento, esperançoso, e a noiva o quê? A noiva tarda. A noiva não chegou a hora certa, como? Se marcou 7 horas, o pecador vai chegar 8 horas da noite. E tem que esperar a noiva. Então nós somos o quê? Nós somos a noiva. A igreja é o quê? É a noiva que vai. Na verdade, nós temos que ter o quê? Se preparar para se encontrar com o noivo. A noiva se prepara, né? Se produz, né? Quer dizer, se arruma, porque ela que dá uma para o seu noivo, ela que dá uma aparência para o seu noivo, porque é um momento especial ali para os dois. Então nós somos também a noiva de Cristo, temos que se preparar. Tem pessoas que ainda vão se preparar. Não, depois me preparo, depois me arrependo, depois abro mão daquilo que não agrada a Deus. Não tem que se preparar agora, hoje. E o tempo está o quê? Está próximo. Cada dia que se passa, estamos o quê? Se aproximando para o quê? O fim do tempo. Eu observe o que diz, ó, versículo 11. Continue o quê? O injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue o quê? A santificar-se. Igreja, Deus não obriga ninguém a ser justo e o quê? E nem a ser santo. Deus não obriga a isso. Cada um tem que viver da forma que acha que é melhor para viver. Ninguém pode dizer para mim e para você como devemos viver, andar. A palavra está aí. A palavra nos ensina, a palavra nos exorta, a palavra nos alerta. Então, ninguém pode nos obrigar a ser justo, a ser justo diante de Deus, diante dos homens, a ser santo, o quê? Ser separado das coisas, o quê? Do mundo. Ninguém pode nos obrigar e fala, continue. Viva da sua vida, viva do jeito que você acha que é melhor para viver, mesmo na minha presença, mesmo na minha casa, ouvindo a minha palavra, viva da forma que você acha que é melhor para viver. Aí ninguém não é dono da vida de ninguém, não. Agora a recompensa vai vir. Estamos aqui plantando, vamos colher. Ninguém aqui, eu acredito que todos aqui já plantou alguma coisa. Ninguém plantou pé de laranja e esperou limão, não é laranja. Ninguém plantou tomate e esperou colher alface, não colheu tomate. Então nós estamos, esse momento é um momento de plantação, a colheita ainda vai vir. Igreja, nós temos que ser chamado o quê? Chamado alma. O nosso corpo não vale o quê? Não vale nada. O que nos mantém de pé é o espírito de vida da parte de quem? Da parte de Deus. Mas dentro de nós temos algo muito precioso chamado a alma, a qual o quê? O diabo ele tem lutado para o quê? Contaminar, corromper, não que está lá fora, mas que está dentro da igreja, ouvindo o quê? A palavra de Deus. Da igreja, nós temos um ser chamado alma. E todos os cristãos muitos temem, né, a condenação. Isso é bom. Temer a condenação, temer o inferno. Isso é bom, porque Jesus fala que não podemos temer o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temos que temer aquele que pode lançar no inferno todo o corpo, como é? A nossa alma, Jesus Cristo. Aí tem pessoas que temem o homem, temem o ser humano, mas não temem a Deus. Aí de repente a pessoa teme, de repente a pessoa pratica um pecado no oculto, aí ela tem medo de mostrar para o homem, mas quando, quer dizer, no pensar dela, eu estou só, ninguém está vendo, eu vou fazer, eu vou praticar, mas Deus tudo vê. E nós temos que temer a quem? Temer a Deus, não temer os homens. Não podemos se importar o que os homens pensam, deixa de pensar, se vai nos julgar, se vai nos condenar. Temos que temer quem? Temer a Deus, o Senhor Jesus, que Ele pode lançar no inferno tanto com o nosso corpo como o nosso quê? Com a nossa alma. É Ele que temos que temer. E muitos não temem, não. Muitos temem o homem. Muitos têm medo do homem, tem temor
no homem, mas não teme a quem? Não teme aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Da igreja, a Bíblia é bem clara, ó. Continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, a Bíblia é bem clara, não obriga a ninguém a ser santo, a ser justo, a ser correto. Não, a Bíblia não obriga, é livre arbítrio. Então, é nós o quê? Que escolhemos, que decidimos. Quem teme a sua alma, a pessoa é justa e se santifica, separa cada vez mais das coisas do mundo, se liga o quê? Cada vez mais das coisas do mundo. Que teme, né? Que tem temor pela sua alma. Porque uma coisa, a única pessoa que conhece a palavra, assim de Jesus, a pessoa tem que temer o quê? A sua alma. Principalmente o quê? A condenação dela. Quanto aqui de repente já falou, ou até ouviu alguém falar em questão do calor do sol? Calor o quê? Do inferno. Se fosse pelo inferno, quem estava lá estava no lucro ainda. Se o calor do inferno fosse como esse sol aí de 40 graus, ou de repente até 140 graus, seria uma maravilha. Porque o sol, ele esquenta, mas depois esfria. Não. Ele vem, mas depois ele vai, mas o fogo do inferno não que ele não esfria, e o que? Ele não para um segundo sequer. É o que? Sofrimento eterno. Podemos, aonde tiramos a conclusão? Na parábola do rico e do mendigo. O rico pediu o quê? Pediu para molhar a ponta do dedo para o que? Refrescasse sua língua. E eles vão estar o quê? Sofrendo naquele lugar de tormento. Então ali é a conclusão, ali demonstra como é o quê? Como é o inferno. Então, igreja, fala, continue, sabe? Está vivendo erro, continua vivendo erro. Está mentindo, continua mentindo. Está vivendo da forma que agrada a Deus, continua vivendo. Ninguém é obrigado, não. Agora, a Bíblia também é justa. E fala aqui, ó, versículo 12, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, a recompensa que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. O que é isso? A colheita do quê? Da plantação. Ele fala que quando ele vir, ele vai o quê? Ele vai retribuir cada um segundo que as suas obras. Com ele está o quê? O galardão. Então, vai ser o momento que da colheita que nós plantamos em vida. Conhecemos a palavra, mas não mudou a atitude, não mudou o comportamento, não mudou o pensamento. Aí vai ser o quê? Vai ser o momento da plantação. Este momento, estamos o quê? Vai ser o momento de colheita que estamos plantando. Na igreja, é o momento que de nós se aproximar de Deus como nós nunca se aproximou. E que de repente quem começou a perder o primeiro amor, quem começou a se esfriar, começa o quê? A se esquentar novamente. Porque Deus vomita o quê? Vomita o morno. Ou a pessoa é quente, ou a pessoa o quê? É frio. Porque o quente, ele vai o quê? Se esquentar mais. E o frio, ele pode se esquentar mais o morno. Quer dizer, tem pessoas que não bebem, que não gostam de café, ou a pessoa gosta de café frio ou quente, mas gosta de morno. Tem pessoa que ela come a comida quente ou fria, mas de repente ela não come morna, quer dizer, porque Deus vomita. O que é isso, pessoas mornas? Pessoas que estão o quê? Que estão em cima do muro. Pessoas que um momento ela se arrepende, mas no arrependimento total, de repente o remorso, volta a praticar tudo de novo, se arrepende agora ou hoje, mas de repente amanhã faz tudo de novo, ou até bem pior. Então pessoas que morrem, pessoas indecisas. Igreja, nós temos que escolher, seremos a Deus ou não. Se nós vamos alimentar o Espírito, vamos alimentar o quê? A nossa carne.
Se vamos agradar a Deus ou a nós mesmos, porque o nosso inimigo são o que? A nossa própria vontade, a nossa própria carne. Então nós que escolhemos, nós o que? Que decidimos isso. Versículo 15, ó. A Bíblia ainda vai mais além, ainda vai mais profunda ainda, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Da igreja, o diabo é o pai da mentira. Então quem mente se torna o que fica, hein? Filho do diabo. Então se eu mentir, eu vou tornar filho de quem? Do diabo. E eu tenho a possibilidade de o quê? De ficar fora. Para ser o quê? Para ser condenado. Então, se o diabo é o pai, então ele tem os seus filhos. E a Bíblia fala, e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira vai ficar no lado o quê? No lado de fora. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Igreja, quando se fala em idolatria, já vem na cabeça o quê? Imagem, isso não. Mas não é somente isso. Tem pessoas que não tem imagem na sua casa, mas idolatra alguém. É quando a pessoa coloca o quê? Algo acima de Deus ou alguém. É quando a pessoa deixa de buscar a Deus por algo, por alguém. Isso o quê? Se tornou idolatria. A pessoa ela para e pensa: pera ainda, eu vou me arrumar aqui. Mas se dá horário, no ciclano, fulano, eu vou para a igreja. Mas se vir, eu vou o quê? Eu vou tirar minha roupa, vou trocar minha roupa. Isso o quê? Idolatria não é somente imagem, não. Tem pessoas que acham que quando fala idólatra é imagem, né? Pessoas que idolatram a imagem de gesso, de barro, de ouro, de bronze. Não é isso não. É quando a pessoa coloca algo acima de quem? Acima de Deus. Igreja, o diabo não quer que nós busquemos a presença de Deus. Então o diabo sempre, ele vai querer interferir, vai querer impedir. Aí de repente você está lá assim, você já trouxe o pensamento de manhã cedo, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou buscar, hoje de repente sábado de manhã cedo, pessoal, amanhã domingo, eu vou me preparar, porque eu vou para o culto amanhã. Aí o diabo envia algo para poder tirar a atenção, tirar o foco. Aí a pessoa faz o quê? Aí eu não vou não. Não, igreja. Isso é o quê? É idolatria. Uma pessoa idólatra vai ficar lá do quê? De fora. Porque nós temos que priorizar sempre a quem? Sempre a Deus. Porque Ele sempre o quê? Nos prioriza. Não podemos deixar algo ou alguém acima de Deus. Nós não podemos idolatrar ninguém, não. Aí alguns pensam, não, mas idólatras são aqueles que adoram imagem. Não, tem pessoas que não tem imagem em casa, mas idolatra algo ou alguém. Que é a mesma coisa, ou de repente até bem pior, porque aquele que idolatra a imagem, ele está cego espiritualmente, não tem visão espiritual. E nós que sabemos a palavra, conhecemos a palavra, e se nós idolatrar alguém, já é falta o quê? De sabedoria. Então, ó, 15, ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Da igreja, nós não podemos ficar o quê? De fora. Igreja, tem que valer a pena o nosso tempo aonde? Na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Porque ser cristão não é fácil. Porque de repente a carne deseja o quê? A carne, ela deseja fazer o quê? O que dá vontade. E nós temos essa guerra diária, o espírito contra quem? Contra a carne. Então não é fácil. Então o que nós vamos fazer o quê? Valer a pena. Sabe? Valer a pena essa pregação, essa palavra, esse tempo, esse momento. Que venha valer a pena. Porque não adianta ouvir a palavra, aquele ditado popular, nadar
nadar e morrer na beira da praia, se esforçar, quer dizer, a pessoa se esforçar, e de repente a pessoa perdeu o bem precioso, o quê? A coroa da vida. Igreja, não podemos perder tempo e nem brincar com Deus, brincar de ser cristão, brincar de ser crente. Não podemos brincar, porque o diabo não tem que ser diabo. O diabo está o quê? Investindo nesse último tempo, o quê? Com toda força. O que está fazendo? Esfriando as pessoas. Esfriando o quê? Espiritualmente. O diabo está conseguindo tirar o interesse das pessoas do quê? De buscar a Deus. O diabo está, está afastando as pessoas, e as pessoas não estão o quê? Não estão percebendo. O diabo lançou cilada e a pessoa caiu, do jeito que o diabo largou, a pessoa caiu na cilada do diabo. Igreja, a nossa alma precisa o quê? Ser alimentada. E através da palavra, o quê? Da presença de Deus. E nunca é igual uma oração, ou de repente a pessoa lê a palavra. O que? Dentro de casa não é a mesma coisa, não tem como ser a mesma coisa. Porque dentro de casa, de repente, quando a pessoa mora só, até que é bom, mas se mora com alguém, zoada aqui, zoada ali, um grita aqui, grita ali, e tiver dormindo pior ainda. Que criança tirou o olho, pode ver que está fazendo alguma coisa, que está ali fazendo algo que vai machucar a criança. E a pessoa está ali orando, mas o pensamento não está 100% em Deus, porque está preocupado. Mas aqui não, aqui nós o quê? Aqui não tem preocupação em nada. Não tem menino boiar, não tem ninguém, não tem de repente podendo fogo boiar, não. Aqui é o quê? É o foco 100% de buscar quem? Buscar a Deus. Igreja, não deixe o quê? De alimentar a sua alma. Com a palavra, o quê? Na presença de Deus. Ouvir o quê? Os ensinamentos revelados e ilustrados por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Então, igreja, não podemos o quê? Perder tempo. Não podemos desperdiçar tempo. Não podemos passar tudo isso, renunciar a si mesmo, dizer não para si mesmo, mas de repente chegar um momento, a pessoa perde o primeiro amor, aí começa a fazer tudo que fazia no passado, e o quê? E a pessoa perdeu o bem precioso, a qual foi pago um alto preço, pelo quê? Pela morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar vida, e vida o quê? Em abundância. Que sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. O Senhor mais uma vez fala ao nosso coração. Mais uma vez o Senhor alerta, desperta a tua igreja, desperta a cada um de nós, para que nenhum de nós venha perder tempo. Perder tempo, desperdiçar tempo, estar na sua casa, ouvir a tua palavra, não venha perder tempo, Pai. Mas que nós viemos de fato negar a si mesmo e fazer sempre a tua vontade, Pai. Fazer o teu querer. Claro que nenhum ser humano consegue agradar ao Senhor, Pai, totalmente. O Senhor me olha para o nosso esforço e vê que nós estamos se esforçando para abrir mão daquilo o que não te agrada. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Assim agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, Deus. Diga glória a Deus. Amém.